Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na Praça Virgínia Guerra, né? E estamos aqui para entrevistar um rapaz chamado Adilson Silva de Pesqueira, ou quer dizer, de Siqueira, como ele falou, né? Eu estava aqui falando sobre o nome dele e o nome dele eu entendi Pesqueira, mas é Siqueira. Então é isso aí, pessoal. Ele tem 54 anos de idade. O nome dele, ele é muito conhecido aqui em Arco Verde como candidato a vereador. Estamos com ele aqui, Basgar, chama aqui Basgar, vem pra cá Basgar. Aí, Beleza? boa Pode sentar tarde, aí. boa tarde. Fala. A gente já vai começar aqui, fazer uma pergunta a Basgar. Eu vou perguntar a você, Basgar, onde é que você nasceu, de fato? Na verdade, eu sou arcoverdense, né? Graças a Deus, né? Deus me deu esse privilégio de ser arcoverdense, né? Nasci ali na Coab 1, aqui em Arco Verde. Aí, como você falou, tenho 54 anos, pela 54. misericórdia de Deus. Eu quero saber também como foi sua infância, Basgar. Minha infância foi muito, na verdade, difícil, muito sofrida, né? Na época, né? Meus pais colocavam roça e nós tivemos muita dificuldade. Naquela época, pela idade, você já tira. São 54 anos, não tenho vergonha de dizer. Mas a gente sofreu muito, a gente botava roça. Eu ia para a roça desde os 6 anos de idade, né? Com minha família. Uhum. A gente pequenininho, né? Nós somos uma família de quatro pessoas, né? Sou eu, Adilson, tem a Deilton, Adelso e tem uma mulher que é Dilma, né, chamada Dilma, minha irmã. Então somos em 4. Basgar, quantos filhos você tem, Basgar? Eu tenho um, né, esse que está aqui nos ajudando, aqui dando suporte aqui, assessorando você hoje. Cameraman hoje, né? O Abner Matheus, né, que também é cantor mirim evangélico. Ótimo. Basgar, eu te conheci, tu não me conhecia, mas eu lembro muito bem de tu, antes de tu ser evangélico. Qual era a tua religião antes? E qual é a tua religião hoje? E por que tu tá na igreja evangélica? Por que tu tá sendo hoje uma pessoa evangélica? Eu perguntei, mas ao mesmo tempo eu dou a resposta. Então, por que hoje tu tá na igreja evangélica? Por que tu tá seguindo esse mundo, né, evangélico? A questão de ser evangélico hoje Qual era a sua religião A minha antes? religião hoje era católica, né? Antes, Eu né? era da católica. Participei 13 anos ali na paróquia do São Geraldo, na Isso. época. Fui coordenador diocesano, né? Comecei sendo coordenador de grupo, depois fui paroquial, setorial e depois coordenador diocesano aqui nessa região todinha, pegando essa cidade todinha, aonde é a sede, lá no Seminário São José, em Pesqueira. E eu coordenei por mais de 4 anos essa juventude aqui, juntamente com a equipe aqui, lá no Seminário São José em Pesqueira. Eu tenho uma lembrançazinha, gente, de Basgar, que ele ficava muito na igreja católica, né? E ele conversava muito, independentemente de religião, né? Estamos aqui. Eu acredito que a religião ela tem que ser um fato determinante na vida espiritual da pessoa. Então, esse fato, Basgar ter saído de uma igreja e entrado em outra, saindo de uma religião e entrando em outra, se ele se sente melhor, então ele tem que continuar. Se a gente tem que estar em uma religião que a gente se sente bem. Então, essa pergunta que eu vou fazer agora é um pouco polêmica, Basgar. Você é a favor ou contra a igreja católica? Vou responder. Primeiro eu vou também responder a pergunta que é o porquê ser evangélico. Eu respondi o porquê ser católico, porque era católico. E sim, porquê ser evangélico hoje. Eu sirvo a Deus hoje na religião evangélica, né? Isso. Sou cristão, Isso. né? Evangélico hoje, porque Jesus não veio buscar nenhuma igreja, né? Né? Nem a igreja A, nem B, nem igreja evangélica, nem igreja católica. Como existem muitas igrejas evangélicas, né? Mas hoje eu sirvo a Deus na igreja evangélica por chamado, aonde tem lá uma citação em João 15,16, que diz, o próprio Jesus dizendo, e João escreveu, não foste vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. Então estou aqui porque foi uma escolha diretamente de Deus, né? Para servir a Ele, né? Para servir a Deus como cristão. E não pode ser mais um religioso. Isso. Agora, tirando a religião, vamos para time. Ô Basgar, tu torce para algum time? Algum time?
Não, hoje eu estou no time de Jesus. Qual é? Eu já torci, até joguei, né? Já foi jogador? Já fui jogador há muitos anos. Quem é que não joga, né? Isso. Quem é que não foi jogador? Eu fui centroavante, né? Do Flamengo de Arco Verde, do aspirante, né? Isso. Né? Tenho muito orgulho de dizer, né? Um abraço para o pessoal do Flamengo de Arco Verde. Então eu já participei muito. Comecei lá no campozinho em frente à minha casa, na Coab 1, onde é o Colégio do Erema hoje. Então, eu já joguei sim. Hoje eu não torço por nenhum time, por conta de muitas pessoas, nem todas, né? Muitas pessoas hoje que não sabem torcer, Lala. Uhum. Não sabem torcer e existe muita briga, sempre o seu time, né? confusão, e diz que o seu time é o melhor. E por acontecer isso, antes de ser até evangélico, eu já tinha deixado de torcer. Entendeu? Uhum. Então eu não torço. Hoje eu tô no time de Jesus. Agora eu te pergunto, Basgal, qual foi o pior momento da tua vida? Aquele momento ali que tu não esquece, um momento de tristeza, assim. Se teve algum momento ali que tu nunca queria esquecer, mas não consegue esquecer porque foi um momento muito ruim da tua vida. Qual foi? Foi o falecimento da minha mãe. Falecimento de sua mãe. Minha mãe, Amara, né, da Conceição Silva de Siqueira, que muitos conhecerem em Arco Verde, principalmente ali na Coab 1, onde ela tinha comércio, eu estou lá com comércio, né? Isso. Eu tenho uma pequena lanchonete em frente ao Colégio do Erema, aqui em Arco Verde. Então, eu me criei com ela ali, desde os 6, 7 anos de idade, né? Aprendi a ser comerciante com ela, Isso. Então aprendi muito com ela, né? Muito. Então, quando ela faleceu, acompanhei todos os dias ali de sofrimento dela. Então, para mim, até hoje, meu maior sofrimento foi o falecimento da minha mãe. E qual foi o melhor? Até hoje, qual foi o melhor? Qual foi um momento ali que tu gostou, que foi feliz, que foi um momento que tu não esquece, porque não tem como esquecer, porque foi um momento bom, né? Que tu passou em tua vida. Depois desse aí, me veio um que me animou, né? Me animou, foi eu ter me convertido a Jesus Cristo. Isso. Não a uma religião, né? Que muitos estão se convertendo à religião, né? Que nós devemos servir a Deus, né? Servir a Jesus Cristo e não a religião. Muitos estão aí, são religiosos. Então, depois disso foi quando eu me converti. Dia 3 de fevereiro de 2005. Então, ali teve uma renovação. É como se eu tivesse nascido de novo, depois de tantas percas, né? Percas também de amizade de colegas, né? Das nossas amizades, verdadeiras amizades que eu tive, e tenho ainda hoje muitas, mas quando veio a conversão, aí para mim, eu sinto alegria hoje, todos os dias. Isso. Agora vamos lá. Aqui em Arco Verde a gente está com um prefeito que está organizando aqui a festa de São João. Estamos gravando esse vídeo aqui no momento do São João, antes de começar o São João, mas um preparativo. Eu pergunto a você, Basgal, você é a favor ou contra o prefeito daqui de nossa cidade, de Arco Verde? Antes de responder a sua pergunta, eu quero concluir a parte da conversão, que através da conversão aí veio a minha esposa, né? Edjane, minha esposa Edjane, também meu filho, Abner, como a gente já falou, né? Que está aqui conosco. Certo. Então, a alegria vem completa. Veja como é que quando você está na presença de Deus, né? O que Deus vem fazendo. Aí ele vem mudando a minha vida por completo. E muitas amizades. Aí alguém disse, agora porque tu está na igreja evangélica, tu perdeu as amizades. Ao contrário, eu ganhei mais amizade. Se você for olhar, olha quantas igrejas evangélicas nós não temos em Arco Verde. Não se esquecendo dos nossos amigos, né? Dos nossos irmãos católicos, né? Isso. Porque todos nós somos cristãos, né? Isso. Então, só para concluir essa parte que você esqueceu, então eu estou concluindo dizendo que a minha felicidade também veio junto com minha família, né? Isso. Que minha esposa Edjane e também meu filho Abner. E respondendo sobre o prefeito de Arco Verde, com certeza eu sou a favor do prefeito, né? Do prefeito. Das obras dele. Das obras dele, da questão do que ele vem fazendo. Hoje eu não brinco mais São João, né? Porque eu sou uma pessoa que sou cristão evangélico hoje, mas não sou contra quem brinca, né? Quem ainda está brincando, né? Isso, mas deixa a mensagem aqui, que as pessoas possam brincar direito e que procurem servir a Jesus, né? Isso. Procure servir a Jesus, independente de festa, que a gente também procure
procuramos servir a Jesus, vida espiritual, né? A vida espiritual também, né? Porque a palavra de Deus diz que nós temos tempos para tudo, né? Mas não tem tempo para Deus. Está lá, está escrito na Bíblia. Isso. Viu? Então, sobre a questão do trabalho de Zeca, está fazendo um excelentíssimo trabalho, né, em Arco Verde, né? Seja lá na cultura, está apoiando no turismo, ele vem trabalhando. Então aí no São João, ele está aí fazendo aí o que o povo gosta de participar, né? Agora eu pergunto a Basgar, o que é que ele acha? Fica à vontade, fica à vontade. O que é que ele acha do presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva? Me diz aí, Basgar, não quero falar sobre Bolsonaro, quero falar o que você acha do presidente Lula. Sobre o presidente que, queira ou não queira, é nosso presidente, né? Queira ou não queira, não votei nele, faz tempo que eu não venho votando nele, por conta de algumas irregularidades. Então, hoje eu sou totalmente contra o trabalho que ele vem fazendo, porque ultimamente ele está... Esperava mais, no caso, né? A nação esperava, já que ele é o presidente, mas a gente vê que ele está aí, né? Ele não vem fazendo o dever de casa, né? Isso. Vem aí, juntou aí, como diz o pessoal aí, né? Os adversários, votou a cena do crime. Isso. Então, se votou a cena do crime, e agora com TSF, né? Com STF, STF, né? Isso. Supremo Tribunal Federal, né? Uhum. Que eles estão fazendo esse negócio aí, essa coisa junto com tirando o dinheiro dos assalariados, né? Os pensionistas. E o que eles estão fazendo? Eles estão, o STF era para estar fazendo o trabalho deles, então está fazendo. Eles eram para fiscalizar o governo, o presidente. Então você vê que eles estão se aliando, né? Se você for ver, são a favor. Então eu não sou de acordo com a atuação do presidente Lula, independente de qualquer coisa, mas eu não sou, infelizmente. O que você achou também de Bolsonaro na época da pandemia? Tem muita gente do lado de Lula, do lado do presidente atual, que fala muito que Bolsonaro ele era ruim. As pessoas, vocês que estão aí assistindo esse vídeo, a maioria das vezes vocês vão perceber que quem é de Lula e não muda. E quem é de Bolsonaro e não muda. Então pergunta a meu amigo Basgar aqui, né, que eu conheço há tanto tempo, o porquê que o pessoal criticava tanto Bolsonaro naquela época que Bolsonaro estava na pandemia, disseram que ele estava tardando em questão das vacinas e diversas outras coisas que estavam acontecendo no governo de Bolsonaro. Eu pergunto a Basgar, o que é que você achou do governo de Bolsonaro e o que é que você acha? Ele tem condição ainda de ser presidente do Brasil? Sobre Bolsonaro, a gente viu aí que o Brasil teve uma mudança, né, radical sobre a questão de Bolsonaro ser candidato a presidente e ter ganho, né? Isso. E ter, naquela época, quase eliminado o PT, né? Quase eliminado, porque ainda resta mais alguém, né? Aqueles que não gostam do Brasil, ainda resta alguém. E sobre a questão dele, o jeito dele governar, né? Todo mundo erra, né? Isso. Todo mundo erra, todo mundo tem seu defeito. Não é o político que não tenha. Eu sou político, todo mundo sabe, fui candidato várias vezes a vereador em Arco Verde, né? Mas nós somos humanos, a gente erra. Então não era Bolsonaro que não ia errar. Acertou em muitas coisas, né? Que pena que muitos nordestinos não viram, né? Ele fez o maior esforço, né? Pelo Nordeste, até onde ele pôde fazer, né? Ele não pôde fazer mais porque ele depende, e qualquer governante, presidente, ele depende também do Senado e também do governador, deputados, né? Então, o deputado federal, né? Isso. Então, ele não faz nada sozinho. Então, muita gente que está de fora, que não sabe o que é a política, Lara, aí acha que ele errou, tá entendendo, sobre essas coisas, ele fez o que ele pôde. Isso. E sobre as vacinas, ele só pôde liberar quando entrou em acordo com o Senado e com os deputados federais para liberar a verba para comprar as vacinas. Né? Qual é o governo que não quer comprar, que não quer o bem da humanidade? Me diga, não tem esse. Mas teve... Eu vi muitas conversinhas do pessoal dizendo que o governo daquela época atual, que era atual, né? O de Bolsonaro, o pessoal dizia muito que ele falava muita besteira e tal. Mas vamos deixar um pouquinho, né, de política agora. E eu quero perguntar
o nosso amigo Basgar aqui, qual a meta que ele tem para o próximo ano ou próximos anos, e qual é o sonho que ele tem aqui na Terra. Não é o sonho que ele tem para ir para o céu, porque como ele é evangélico, né? Eu quero perguntar a ele qual é a meta que ele tem para o futuro dele, da família dele. Seja um pouquinho breve, Basgar, que o tempo está sendo curto. Qual é a sua meta para o futuro, velho? O futuro começa agora, né? A gente não pode, né? A gente não pode parar, né? Então a gente vem continuando, eu venho continuando trabalhando como líder comunitário, nunca parei, na verdade. Antes e depois, antes de ser candidato, antes de entrar na política, a gente já tinha um trabalho na comunidade, né? E na comunidade carente em Arco Verde, passando ali, saindo ali da Coab 1, Boa Vista, São Geraldo e outros bairros. A turma conhece, sabe até onde a gente vem fazendo o trabalho social, né? Então minha meta é continuar trabalhando para aqueles mais necessitados, aqueles que mais precisam, né? E que passaram dificuldade, que passam dificuldade como eu passei, né? Então eu quero quero trabalhar e ter projetos para levar a comunidade carente, né? E junto com o governo Zeca, né? Como eu sou da bancada do prefeito Zeca, e a gente está aí, eu vou continuar o meu trabalho e também vou estar fazendo a parceria com a prefeitura de Arco Verde, como fiz agora a Festa das Mães na Coab 1. Poucas lideranças, poucos vereadores em Arco Verde fizeram. Uhum. E nós, como liderança, suplente de vereador, fizemos ali a Festa das Mães, que é muito importante. Isso. Qual é o seu ponto fraco? Uma coisa que você tem em sua vida, que se mexer, você enfraquece de vez, se dá uma caídazinha ali em sua vida. Qual é o seu ponto fraco, Basgar? Ponto fraco. O que é que você tem de ponto fraco? Sua família, seus filhos, sua esposa, seu trabalho, sua vida espiritual. Qual é o ponto fraco que você tem? Se mexer, quiser mexer com a minha família, né? Não é isso? Né? Isso. Que família é obra de Deus, né? Então, mexeu com a minha família, com meus amigos, como diz o outro, mexeu comigo, né? Você tem que eu tenho muitos amizades e mexeu, aí eu não gosto, né? Você mexer, né? E é isso aí, você mexeu com a minha família é complicado mesmo. É complicado, porque família e os amigos da gente, isso, né? Isso. Aqueles vizinhos que a gente tanto defende, né? Uhum. A nossa comunidade. Então, mexeu, eu defendo, né? Eu estou para defender. Eu olhando o papelzinho aqui, que eu anotei um monte de coisinha para fazer pergunta a ele aqui. Fica à vontade. Perguntas polêmicas, pergunta de todo jeito. Vamos lá. O que é que você gosta mais de fazer? Quando você não está fazendo nada ali, tipo, seja assistir televisão, sei lá, assistir um jogo, você falou que não gosta de jogo. O que é que você gosta mais de fazer em sua vida? O que é que você gosta mais de fazer durante sua vida que você está tendo, né? Que Deus está lhe dando. Está me abençoando hoje. Abençoando, porque cada um de nós, pessoal, todos nós que somos vivos, e que tem vida e tem saúde, Deus dá um momento bom. Então, qual é o momento bom que você desfruta em sua vida? É quando estou... Você tem muitos momentos, né? Mas um vai levando a outro, né? Quando se está né? Que está na casa do Senhor com minha família, né? Com a minha família. E em decorrer aí eu gosto também de estar, sempre que estou nas horas vagas, eu gosto de estar com a minha família, viajar, né? Viajar, visitar famílias, e assim, né? Uhum. Mas o primeiro é estar na casa do Senhor, porque é onde a gente vai se fortalecer da palavra do Senhor. No caso, está na igreja, não é na isso? igreja. Vamos lá. E aqui, nessa cidade que você mora, que você nasceu, se fosse dar uma nota de 1 a 10, quanto você daria para essa cidade? Em questão assim de moradia, que seja questão de segurança, de paz, de local para você se divertir. Vamos dizer, de 1 a 10, qual a nota que você daria para cá, para a nossa cidade, Arco Verde? Eu vou dar nota 7, porque ainda faltam muitas coisas a serem resolvidas, né? Abaixo de Deus aqui, né? Que os políticos ainda não chegaram, né? Que eles precisam chegar nas comunidades carentes, né? Levar, dar uma atenção àqueles que mais necessitam. Então, os governos precisam chegar mais, né? Nas comunidades afastadas do centro da cidade, né? Os governos ainda estão devendo essa política de chegar, né?
esses projetos de chegar às comunidades carentes. Eu, como sou agente de endemias, agente de combate à dengue em Arco Verde, eu vejo aí a necessidade de se ter uma política, né? Os nossos políticos estão devendo, principalmente os vereadores, né? A maioria deles, né, acho que 80%, não chegam às comunidades carentes. Então, está faltando. Então, eu dou 7% sobre a nossa cidade. Falta muito, porque muitos políticos ainda falta fazer o dever de casa. Entendi agora. Agora vamos lá. Ô Basgar, você já teve algum tipo de ansiedade em sua vida ou alguma depressão? Passou em um momento assim, você ficou meio depressivo, ansioso, onde não queria ver ninguém, queria se isolar. Em algum momento da sua vida, você já passou por ansiedade ou depressão? Não teve algum tratamento disso? Porque muito provavelmente, vocês que estão aí do outro lado assistindo, pelo menos 80% das pessoas, ou mais ou para menos, teve algum momento de ansiedade, né, pessoal? Ansiedade e depressão está tomando conta do mundo, infelizmente. E eu pergunto a Basgar se ele teve, em algum momento da vida dele, ansiedade ou depressão. Não, graças a Deus não. Graças a Deus, Deus me livrou, né? Desde quando nasci, dessas coisas aí, né? Porque ele já tinha projeto comigo, né? Já tinha um chamado na minha vida, né? Então, graças a Deus, eu nunca tive, né? Mesmo tendo passado por tanta dificuldade. E se eu disser a você que aquela época que a gente passou dificuldade era tão bom. Né? Era épocas boas, como eu já falei a minha idade, a gente tinha dificuldade, né? Passava dificuldade, mas a gente era feliz, né? Então, não quer dizer que não. Até hoje eu sou feliz com minha família, com meus amigos, né? Com minha cidade. Mas, viu? Graças a Deus, nunca tive esse tipo de coisa negativa, não. Vou fazer uma pergunta aqui a Basgar, que é um pouco engraçada. Fique à vontade, né? Fique à vontade. Mas eu tenho que perguntar. Muita gente já passou por isso. Basgar, tu já foi agredido fisicamente, já levou murro, tapa na cara, em algum momento? Eu não estou perguntando da mãe, que deu uma sandaiada na bunda, mas você já levou um murro de alguém, uma tapa, ou alguém lhe agrediu, lhe empurrou, deu uma rasteira, fez alguma coisa? Já, quando criança, né? Quando criança a gente tinha aquelas brincadeiras. Mas depois de criança, não? Não, depois... Não precisa citar o nome, mas não, já levou, já apanhou. Mas antes aquele de criança, quem não teve, quem não já bateu, não é, né? Né? Porque a gente, quando criança, a gente, né? A Bíblia diz, quando criança, nós agíamos como criança, né? E quando adulto, agora a gente, né? Age como adulto. Então hoje, graças a Deus, eu até corro disso aí, né? Jamais eu quero, né, nem agredir, nem ser agredido. Por isso a gente está no caminho que estamos hoje, seguindo a Deus. E quando a gente segue a Deus é diferente. A gente nem passa por essas coisas. Mas eu já passei, já tive que revidar, né? Alguma coisa em uma festa, eu sei que revidar. Antes de ser evangélico há muito tempo. Eu tenho 20 anos que estou no evangelho hoje, né? Que sou evangélico. Então vamos botar há 30 anos atrás, 35 anos atrás, a gente passou por isso. Quem não passa, né, pessoal? É isso aí, pessoal. Eu estou aqui já finalizando esse vídeo aqui, um vídeo rápido, com algumas perguntas. Você que está aí do outro lado, que quer participar também de algum tipo de vídeo assim, um podcast no meio da praça, né, algumas perguntas, alguma entrevista comigo, entre em contato comigo pelo meu Instagram, beleza? Não tem mais nenhum outro local para você entrar em contato comigo a não ser o Instagram, beleza? Entre em contato com o meu Instagram, você que conhece eu pessoalmente, e a gente marca um dia de entrevista com Lala. Eu aqui quero agradecer ao meu amigo Basgar por ter sido entrevistado por mim, e eu quero dizer a você, Basgar, continue na sua jornada, que um dia Deus ele vai lhe abençoar. No momento certo as coisas acontecem, beleza? E diga aí, deu os últimos adeus aí pro povo aí que tá assistindo. Beleza, Lala. Primeiramente quero agradecer a Deus, né, por essa entrevista, esse podcast, né? Estou aqui, de feito, uma figura conhecidíssima por muitos aqui em Arco Verde, já foi candidato a vereador também. E quem não conhece Lala aqui, né, ali do lado da Câmara ali, né? Então, para mim foi um prazer estar aqui. Viu? Quero agradecer, sempre que precisar estou aqui. Pronto. Viu? Estou aqui para atender o seu convite. Foi muito bom. Vai ter outros momentos da gente. Beleza, Basgar? Beleza, obrigado mesmo. Então, Deus pessoal, abençoe. Um abraço aí a todos. Valeu, tchau, tchau.